Olá, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Natália Machado e eu vou mostrar hoje para vocês quais plantas a gente usou para que você possa também pensar em inspirações para você realizar o mesmo processo na sua casa. É a continuação do vídeo anterior, que eu mostrei para vocês como eu fiz esses canteiros aqui. Eu vou começar a mostrar para vocês quais espécies vocês podem plantar por estacas. Essa daqui é a amora. É uma espécie muito fácil de ser plantada e ela é muito interessante porque é uma espécie arbórea, então ela vira uma árvore, né? Então, e você pode regular muito bem a altura dela com podas. É uma planta que aceita muito bem as podas, produz frutos, a folha também pode ser utilizada para fazer chás, então ela dá uma sombra muito boa e também dá muito material orgânico para você colocar nos seus canteiros. Outra espécie que a gente usou aqui também é a mandioca. E é interessante porque a mandioca você pode usar ela tanto para produção de alimento, né, das raízes, como a gente já conhece mesmo, mas também para fazer um arbusto que dá sombra. Isso é bem interessante também, é uma espécie que também aceita bastante poda, você pode podar e ela rebrota bem. E você consegue fazer uma arvorezinha, assim, de um ciclo curto, né, mas é uma espécie interessante. Também dá para fazer o plantio através de estacas. Aqui vocês podem ver que essa mandioca, ela virou uma arvorezinha aqui. Então, quando você poda ela no topo, você faz com que ela libere vários galhos e ela forma uma copa. Então, é bem interessante também para formar pequenas sombras. Agora, mais escondidinha aqui, a gente tem o hibisco. O hibisco é uma planta que você também pode fazer muda através de estacas. E aqui ele está escondido, mas logo a gente vai fazer a manutenção desse canteiro e vai abrir sol, um pouco mais de sol para ele. É uma espécie que gosta de sol. Muito ornamental e muito bonita. Essa daqui é conhecida como alfavaca cravo, manjericão cravo. Também muito fácil de plantar de estaca ou de semente também. Aqui já tem as inflorescências com as sementes. Aqui a gente tem um crajiru. É uma espécie amazônica, medicinal. Ela não está se desenvolvendo muito bem, imagino que esteja bem sombreado aqui para ela, mas é uma espécie bem interessante também, que dá para ser plantada a partir de estacas. A cana de macaco é uma espécie também bem ornamental, também é medicinal. É uma espécie muito fácil de ser plantada, também dá para plantar de estacas. Aqui no muro, a gente tem meu queridinho do muro, né, que é o filodendro. Muito fácil de você plantar, você tira um ramo desse, enraiza ele na água, coloca ele no cantinho do muro e ele vai se espalhando. Agora, essa parte aqui, que está bem amarela, houve uma quebra ali da haste e ela não está enraizada no chão, então está faltando nutrientes, por isso ela fica com essa cor. A mirra, falsa mirra, não é uma espécie tão legal de se colocar nesse lugar aqui, porque o meu quintal aqui de trás ele é bem sombreado. Também é uma planta que dá para ser cultivada a partir de estacas. Também tem o figo. Essa figueira foi plantada em um vaso e a gente já tem um figo aqui. Esse figo está plantado em vaso, ele está maduro já. Também é uma espécie que dá para você plantar a partir de estaca. Uma espécie interessante, porque além dela formar uma copa não muito alta, ela produz frutos. Outra espécie muito fácil de ser cultivada a partir de estaca é o cingônio. Então ele também está juntando aqui, está subindo aqui com o filodendro, subindo para completar, né, fechar o muro. Muito fácil também de ser plantada a partir de estacas. Outra espécie também é essa aqui, é a pitaia. Então, a partir desses gomos, você consegue fazer mudas e ela vai grudando assim no muro, né? Bem interessante também, produz frutos também. Aqui tem o alecrim, outra espécie que você consegue fazer mudas a partir de estacas, mas se você tiver um pouco de dificuldade de fazer muda dela, é muito barato a muda do alecrim. É bem interessante para você fazer chá. A gente tem aqui também a rosa branca. Essa daqui, inclusive, ela pode ser usada para chás. É uma espécie que você consegue sim fazer mudas a partir de estacas, também barateando aí o custo. E agora eu vou mostrar para vocês espécies que você consegue plantar a partir de sementes, que são muito fáceis assim de nascer. Então,
Essa daqui, que é o amor agarradinho, que é uma espécie muito interessante, principalmente para quem tem abelhas, né, na região. Ela é muito melífera, né? As abelhas gostam bastante. Só tem que cuidar, porque aqui a gente tem uma goiabeira, uma goiaba roxa, e ela usou a goiabeira roxa como tutor, né? Obviamente, ela gostou mais desse espaço e a gente tem que fazer uma manutenção constante. Então, eu vou precisar decidir entre a goiabeira ou o amor agarradinho. Essa aqui é a Thunbergia branca, ela tá aqui misturada com o amor agarradinho. É uma espécie que espalha muito fácil e dá para você plantar ela a partir de sementes. Bem facinho de nascer, uma trepadeira. Aqui a gente tem o feijão borboleta, clitória ou cunhã. É uma espécie bem conhecida por bastante pessoas aí, por causa da cor da flor, que é essa flor azul. E o chá dela é um chá azul também, bastante usada também na medicina, né, medicina popular. E é uma trepadeira. Aqui a nossa também sofreu com a falta de água por esses dias, mas ela forma um maciço muito bonito, muito interessante e muito fácil de ser plantada a partir de sementes. Outra espécie bem interessante também é o mamão. Você consegue plantar ele muito facilmente a partir de sementes. Esse aqui, inclusive, nem foi a gente que plantou, ele nasceu sozinho. E a gente vai deixar aqui para ver se ele vai dar bons frutos. Outra espécie que dá uma sombra muito interessante é a mamona. Tinha um pé de mamona aqui há pouco tempo e essa daqui nasceu a partir do banco de sementes e a gente está deixando aqui ela para justamente ajudar a cobrir logo essa área e fornece também alguma biomassa. Não é tanto como outras espécies como a amora, mas a sombra dela é bem interessante. Dá para plantar de semente. A gente tem aqui a acerola, é muito fácil de fazer muda dela a partir de sementes. A gente tem aqui também a moringa oleífera, é uma espécie interessante porque você pode consumir as folhas dela, muito rica em ferro, em proteínas também. Essa mesma aqui, muito fácil de ser plantada a partir de sementes. Aqui embaixo no cantinho a gente tem uma pitangueira, ela está protegida aqui da insolação. Também está precisando de um pouquinho mais de sol, né? A gente vai fazer o manejo aqui, mas é uma espécie também que você consegue fazer mudas a partir de sementes. Essa está no vaso, é uma pitangueira. Essa pitangueira ela produz muitos frutos todos os anos e apesar de estar em vaso, né? Uma espécie bem interessante também. Ela gosta de um pouco mais de sombra, então se você for plantar ela num lugar que pega muito sol, ela vai dar uma sofrida, mas é uma espécie assim, muito boa de poda também e bem rústica. Essa aqui é o feijão guandu, é uma espécie interessante, ela forma um arbusto, uma mini árvore. Então assim, você pode usar ela, por exemplo, na calçada. Se você for plantar uma árvore que tem um crescimento um pouco mais lento, você pode consorciar com o feijão guandu, porque ele cresce muito mais rápido, ele vai dar uma sombra rápida na sua calçada, né? E a vagem também é comestível, então é uma espécie bem interessante, também muito boa de poda, e aí ser boa de poda é interessante para poder alimentar a cobertura do solo, né, desse sistema. Então tá aí, feijão guandu. Bom, então hoje eu fico por aqui. Essas são algumas das espécies que a gente tem de exemplo para vocês usarem no seu quintal. Tudo vai depender da região que você vive, se você tem muita ou pouca insolação na sua área. A gente tem bem menos espécies produtivas de alimento aqui, mas isso foi uma escolha nossa pela questão do tempo que a gente tem agora de manutenção e a gente quis principalmente focar na questão do conforto térmico, né? Então é isso, comenta aí o que você achou, quais espécies você usa, o que você usa que você acha interessante e que possa ajudar mais pessoas também. Até mais, tchau, tchau.